dá para dizer que o Congresso Nacional está bem avaliado ou eu estou ficando doido? Eu acho que está difícil de... Ô, Paulo, a gente tem cada vez mais debates ideológicos e menos debates de desenvolvimento do Brasil. Menos debates para destravar a administração, destravar a burocracia, deixar o cidadão com mais liberdade. Muito pelo contrário. Então, assim, a única sugestão que eu tenho, ou conclusão sobre o tema, é que essa entrevista entrevistou pessoas totalmente diferentes. Agora, olha que interessante, eu estava vendo aqui na sequência da informação, quando você fala na reprovação do Congresso, né? Não confiam, 40%. 40% não confiam, subiu, era 35% em setembro. Confiam pouco, 49%, aí caiu, era 55%. Confiam muito, 10%, subiu, era 9%. O que entristece, Paulo, é que assim, muitos de nós têm sérias críticas ao governo federal. Outros, às vezes até alguns em comum, têm sérias críticas ao STF. A solução para o STF e para o governo federal está no Congresso. É quem deve ser cobrado. E se a gente está nessa situação de hoje, a culpa é do Congresso. Mas nós votamos mal, né? Primeira pessoa do plural, sempre me incluindo nisso. Nós votamos muito mal porque nós não fazemos o exercício completo da inteligência cidadã, que é escolher aquele que pode representar a sua maneira de pensar e o seu desejo de transformação do país. O cara fica brigando em família nos domingos por causa de Lula e Bolsonaro, mas não tá nem aí em quem votou para senador. Senador até que tá, mas não tá nem aí para quem é deputado federal, que define muito mais do que presidente. E aí você põe deputado federal que fica preocupado em discutir pauta de costume e não fica preocupado em legislar a favor. Ou com as suas emendas ali locais. Aí é outra questão, que aí vem a velha e boa maracutaia. Mas o STF também foi avaliado pelo Datafolha. Essa eu quero ver. 29... Antes disso eu quero saber quais são as opções. 29. Não. Aprovam, regular, reprovam e não sabem. Késsima, o que vocês responderiam? Aprova, regular, reprova, não sabe, sobre o STF. Aprova a atuação do STF? A pergunta é o STF. Como você vê. Aprovam o trabalho do STF. O trabalho do STF. Aprovam o trabalho. Regular. Tá, são 40% dos brasileiros. Subiu. Era 31% em setembro. 40% é regular? Eu falo que é regular porque eu defendo demais e vou defender até o fim a legitimidade e a institucionalidade do STF. O que não significa eu concordar com certas decisões e principalmente não concordar com a estrutura pesada, né? Cara, e que no final das contas a gente sabe que não resulta em dados positivos. A reprovação caiu, tá? 10 pontos. Acho que tá político, não o STF? São decisões políticas. Mas o STF sempre foi uma casa política. Eu acho que piorou. Sempre. Você talvez no passado recente, você tinha, além de decisões políticas, você tinha técnicos, pessoas que olhavam o direito de forma mais técnica. E de um tempo para cá, isso descambou totalmente para o lado político. Eu gostaria muito de ter nessa discussão hoje o Gustavo Figueroa. Porque o Gustavo Figueroa tem uma visão dos ministros, visão e conhecimento da atuação dos ministros, dos antigos ministros da Suprema Corte brasileira, que eram, sim, muito mais preocupados com o saber jurídico e com as ações pautadas pelo conhecimento jurídico e pela lei, do que pelas suas posições políticas e por aparecer nessa maldita TV Justiça. O Figueroa é um menino muito bom, mas ele tem um defeito grave. E eu vou abrir aqui para todos que nos acompanham. Conheço o Figueroa há alguns anos. Ele é o rei da teoria das conspirações. Certamente ele vai ter uma teoria... Você falou assim, porque o Kertzmann tem uma casa aqui em Lagoa Santa e tal, ele vai criar uma teoria da conspiração que a princesa Diana passou por lá um dia e deixou uma joia, o Kertzmann. Então ele tem as teorias da conspiração em relação ao STF. Por isso que eu não vou considerar não é porque o STF... Abraço, Figueroa. O Figueroa, primeiro, as críticas ao atual STF vêm muito daquilo que a revista Piauí lançou num podcast chamado Alexandre. E eu sempre... quem foi Figueroa que me apresentou a esse podcast, que é o Alexandre. E eu, quando ouvi... hoje eu tenho uma compreensão, uma visão muito mais crítica sobre a atuação, a composição e a forma em que você vê o mandato dos ministros da Suprema Corte. Porque quando você vê, quando você ouve, quando você percebe, entende o poder que é dado a um ministro da Suprema Corte e o que ele faz com esse poder é preocupante.
Eu acho que é o que, quando o Gustavo se manifesta nesse sentido, eu acho que é um certo saudosismo. Todos nós temos essas memórias afetivas atreladas ao passado, né? A seleção brasileira de antigamente era melhor, o Galo de antigamente era melhor, Belo Horizonte antigamente era melhor. Quem não leu ainda, eu acho que ainda se encontra em livraria, mas é um calhamaço desse tamanho, hein? Um livro espetacular do ex-ministro Saulo Ramos. Sim. E ele conta histórias da década de 80 e 70, 90. 80. Então lá você vai encontrar que o STF era, sim, uma casa política. Como eu disse, talvez tenha piorado nos últimos anos, nesse sentido, né? Vamos para a próxima? Prometo que eu vou pesquisar aqui agora e te falo já. É legal até pra gente indicar o nome do livro. Eu esqueci do Saulo Ramos. Eu estava com ele na cabeça que hora que ele estava falando. Eu ia tocar no assunto do livro e aí quando você tocou eu perdi aqui passa pra a frente, referência. mas assim, só discordo do Kertzmann. Não acho que tem isso, não. Eu acho que o STF de hoje é mais político. STF absolutamente político e que a mim muito me envergonha. Me incomoda. Código da Vida. Código da Vida. E a mim me incomoda. Não confundir com o Código da Vinci. A minha, mais do que me envergonha, me incomoda. A atuação do Supremo Tribunal Federal não é confortável sob o ponto de vista de um olhar cidadão.